Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com mais um Drops News, com mais curiosidades a respeito dos games e vou falar de um jogo que eu gosto muito também, de um jogo que completou 10 anos, por incrível que pareça, parece que foi ontem. 2009 teve alguns lançamentos curiosos e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Meu nome é Pedro Zambarda, sou editor-chefe do Drops de Jogos. Não esquece de acessar www.dropsdejogos.com.br. Lá você tem as principais notícias, os nossos vídeos, todos os materiais que a gente produz, eu, o Cal Tóquio e a nossa equipe aguerrida cobrindo a cena brasileira de games e a cena internacional. Bom, vamos aqui. Halo Wars completou 10 anos. Olha que bacana, gente. O jogo foi lançado para Xbox 360 e para PC Windows. Ele chegou no dia 26 de fevereiro de 2009 na Austrália, 27 de fevereiro na Europa e 3 de março nos Estados Unidos, na América do Norte. É um jogo de RTS, é um Real-Time Strategy, ou seja, um jogo de estratégia em tempo real. Me cativou muito o jogo na época. Ele não foi um jogo assim mega aclamado, mas ele trazia justamente o universo do Halo, que é um first-person shooter, um jogo de tiro, pro universo da estratégia e explora um pouco da lore, justamente 21 anos depois do Halo original. Um jogo, o ano do jogo, o ano da história do jogo do Halo Wars é 2531. O Halo original foi lançado em 2001, foi um marco da Microsoft, transformou-se aí na marca registrada da marca Xbox. E aí o Halo Wars ele deu um passo além. Depois ele chegou a ter uma sequência que foi lançada justamente no ano de 2017. Também tive o privilégio de joguei numa BGS esse jogo. É um jogo muito interessante. O Halo Wars original ele tinha uma questão que é assim, era muito bacana jogar com os alienígenas e com os Mariners, enfim, que incluem aí o próprio herói Master Chief. Era um jogo muito interessante em cima disso, só que ele tinha um overpower, que era justamente você criar os tanques de guerra dentro do jogo. Eles eram muito poderosos, e aí teve um pouco de mixed feelings um pouco a respeito da recepção dele. Na GameSpot ele recebeu uma nota bem regular, foi 6.5, mas os outros veículos deram notas generosas. A Eurogamer deu 8, a Game Informer deu 9, o GameSpy deu praticamente aí 4 estrelas e meia. O IGN na Austrália deu 9, nos Estados Unidos deu 8.4 e na União, no Reino Unido, na verdade, deu 8.2. É um jogo muito interessante para se revisitar, é um jogo que de fato tem um aspecto histórico muito interessante para quem quer se aprofundar no Halo, para quem quer realmente mergulhar na lore, ir além das criações que são colocadas nesses jogos de tiro, que normalmente são superficiais. A direção foi pelo Ensemble Studios, que é uma subsidiária da própria Microsoft, e a publisher é a Microsoft Game Studios. De fato, a gente teve como produtor o Chris Ripper e o designer é o Dave Pottinger, que trabalhou em clássicos de estratégias, fez o Age of Empires original em 97, fez o Age of Empires The Rise of Rome em 98, Age of Empires 2, clássico The Age of Kings. É um jogo bom até hoje, é muito bacana que esse cara tenha se envolvido nesse tipo de jogo, que é justamente colocar a expertise dele para expandir uma lore tão importante como a de Halo. Depois ele trabalhou em Age of Mythology em 2002, Age of Mythology The Titans em 2003 e Age of Empires 3 em 2005. Ele não chegou a trabalhar no Halo Wars 2, mas é um designer muito interessante, muito trabalhador aí, que fez de fato trabalhos muito interessantes dentro da indústria de games. É muito importante vocês conhecê-lo e conhecer todo esse trabalho bacana. O Stephen Hipp, que fez aí a trilha de Age of Mythology, trabalhou também
em Halo Wars, ou seja, é toda uma expertise que eles acumularam em Age of Empires aplicada nesse jogo. Esse jogo está completando 10 anos agora, sendo que a sequência dele foi lançada 2 anos atrás, então é muito importante e muito fundamental que a gente prestigie os principais jogos, e é um traço aqui do Drops News. A gente vai tratar a respeito dos jogos que foram interessantes no passado. Essas e outras notícias, www.dropsdejogos.com.br. Assina o canal, ativa o sininho. Obrigado pela atenção de todos e até mais.